Vocês estão me ouvindo? Tainá, pode começar a gravar, viu? Deixa eu ver aqui o que tá passando. Tá ok, show. Bom, gente, pronto. Então, hoje nós vamos falar sobre a Sassá, né? A sacerdotisa. Boa noite, galera. Sobre esse arcano, né? E sobre essa chave esotérica. E aí eu até gostaria de fazer o convite já aos tarólogos aqui de plantão, que quando for no finalzinho, que a gente vai falar dos dois de copa, dois de pau, dois de espada, que vocês se manifestem aí para a gente aprofundar o significado dessas cartas. Porque na aula passada a gente não esqueceu de falar dos ases, né? Então a gente vai ver se a gente consegue também relacionar com os arcanos menores, pelo menos no sentido da numerologia, né? Então hoje é a aula dela, né? E sempre lembrando que a sacerdotisa, a papisa, ela é um dos meus arcanos regentes, tá? Eu sou eremita, número 9, mas eu sou regido pela sacerdotisa e pelo carro, né? Sacerdotisa é o número 2, o carro é o número 7. 2 mais 7 dá igual a 9. Então eu sou uma eremita que vem de um carro e que vem de uma sacerdotisa, né? Então, assim, a presença do ocultismo, da cabala, dessa misterologia na minha vida se deve esotericamente, se expressa esotericamente e simbolicamente com a presença da sacerdotisa na minha composição tarológica, né? Bom, e aí, assim, eu sou suspeito de falar da sacerdotisa, tá? E porque é um dos arcanos que eu mais gosto, talvez seja na minha opinião, assim, na minha percepção, né? Na minha vivência, é o mais misterioso, talvez o mais profundo de todos, não sei, porque ela é a dona do tarô, então a gente vai começar entendendo isso, né? Ela é o tarô, ela é a dona do tarô. Esse livro que ela segura é o livro de Hermes, que é os arcanos maiores, né? Então, assim, se o tarô tem um dono, tem uma dona, ela é a dona do tarô. Ela é o espírito, o arquétipo, vamos dizer assim, metafísico por trás do próprio oráculo do tarô, né? Dos arcanos maiores, enfim, desse mistério que é o tarô. Então, hoje nós vamos ver o capítulo 2 do Dogma, algumas coisas, tá? Que eu achei muito interessante. O capítulo 2 do Ritual. O capítulo 2 do Apocalipse. Não sei se deu tempo você dar uma olhada. Eu dei uma olhada, achei interessantíssimo. Algumas chaves ali do capítulo 2 do Apocalipse. E a gente vai falar do Arcano 2 da sacerdotisa. Obviamente, também a gente vai falar um pouco dos arcanos menores, né? O arcano de número 2 nos diversos naipes, né? E aí eu queria até dizer uma coisa logo para vocês. O que é isso aqui? Deixa eu ver. Pronto. Eu queria até dizer uma coisa para vocês. Eu trouxe aqui algumas passagens do livro, né? E acabei não tendo muito tempo de organizar muito, assim. Em alguns momentos eu vou lá para frente do texto, em alguns momentos eu vou dar um recuo no texto. Boa noite, Diego. E aí, assim, não vai estar muito organizado, não. Mas os conteúdos todos não estão aqui, né? Então, assim, se você sentir que eu estou indo no texto, depois estou voltando lá no livro, sua percepção está bem acertada. Bom, e assim, uma das coisas que mais me chamaram a atenção no estudo da sacerdotisa, quando fui ler a obra Dogma e Ritual de Alta Magia, é que, como ela é ligada à sabedoria, né? A sabedoria é um dos títulos mais conhecidos da sacerdotisa, ela é sabedoria, ela é Sofia. Eu tinha me esquecido, e é sempre bom estar lembrando, né? Sempre bom estar estudando, lendo essas coisas, que as gnoses vão se reativando na nossa alma, né? Nossa alma vai recebendo esse pacote de luz. Eu não me lembrava dessa ligação conceitual, desse imbricamento, né? Vamos dizer assim, essa imbricação entre o conceito de sabedoria e a questão do bem e do mal, né? Porque eu trato bastante essa questão do mal no filósofo alemão Schelling, né? E aí quem me acompanha já sabe, né, que o mal desvela Deus como uma dinâmica, né? E que no fundo, se o mal não tiver sentido, nada mais tem. Então essa questão do mal, quem me acompanha sabe que eu estudo ela no Schelling e no Jacob Boehme, né? Só que eu não tinha me lembrado, isso por conta que eu não estava fazendo mais esse exercício iniciático de pensar nessa questão do mal, eu não estava me lembrando o quanto essa questão, que é a questão do bem e do mal, por que, que existe o mal, ela está intrinsecamente, existe uma espécie de ligação a priori, vamos dizer, dela com a questão da sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria é justamente a chave da questão do bem e do mal, né? E é interessante que no Gênesis, quando o Elohim, né, Jeová, Yod-He, Vav-He, ele diz assim do ser humano,
Agora o ser humano é semelhante a nós, ou seja, agora o humano é semelhante ao divino. Aí ele diz, por quê, né? Porque agora ele é conhecedor do bem e do mal. Olha como é interessante, né? Então, assim, é como se o conhecimento da dinâmica do bem e do mal fosse a própria chave da sabedoria, né? O próprio Elohim Jeová diz, agora o ser, eu me arrepio todinho, gente, isso aqui eu sei, se o Marcos aí se arrepiou também, eu tenho certeza. Eu me arrepiei aqui porque isso é muito profundo, né? Essa ideia de que o que é sabedoria? A sabedoria tem algo a ver com entender essa chave do bem e do mal. Isso é muito interessante porque, não sei se vocês estão conseguindo entender, mas os conceitos se relacionam. Entende o que eu tô querendo dizer? Existe uma trilha conceitual a priori, isso é a sabedoria, né? Então, nessa trilha conceitual a priori, a sabedoria, ela está ligada ao conceito do problema do mal. O conceito do problema do mal a gente pode chamar de teodiceia, né? Que é a justiça divina. Tipo, se Deus é bom, por que existe o mal? Né? Como é que a justiça divina vai triunfar no final? Então, a sabedoria tem muito a ver com isso, né? E é interessante que a sabedoria, ela não resolve o problema do mal, ela não elimina o mal. O mal não é eliminado. A sabedoria é porque ela vai entender qual o sentido da existência do mal, da finitude do sofrimento. Né? Então é interessante isso, porque a sabedoria é uma vitória, né? Mas não é uma vitória ativa, é uma vitória contemplativa, né? Assim, uma vitória muito sutil, né? Mas enfim, a gente vai ver sobre isso. E a questão do bem e do mal é a questão da dualidade. Por isso que sacerdotisa é o arcano 2, né? Segundo a tradição francesa, que é a tradição que eu sigo. A sacerdotisa é o segundo arcano, tá? E a gente vai ver aqui algumas chaves simbólicas que me fazem, reforçam para mim, pelo menos, a ideia de que sim, essa sacerdotisa é o número 2, né? O segundo arcano. A gente vai ver outras simbologias, mas para poder pensar essa questão. Bom, e aí tem uma frase, vamos começar com a frase do próprio padre bruxo Eliphas Levi, né? A revelação, olha como é interessante, é o binário. Todo verbo é duplo ou supõe dois. Quando ele fala revelação, por isso ele é um padre, né? Quando ele fala de revelação, ele está falando da história da humanidade, né? Ou seja, a história da humanidade é uma revelação do absoluto. E a história, ela é luta, ela é conflito de forças, né? Você vê, por exemplo, até no marxismo, né? O Marx, com o herdeiro da dialética hegeliana, vai dizer que a história é a luta de classes. Ora, se é luta de classes, né? Então, luta revela a ideia do binário. As classes estão brigando, né? O eletromagnetismo, positivo, negativo, dia e noite, né? As classes entre si brigando. Então, é o binário. A revelação, ela é o binário porque ela é esse motor, né? A revelação, ela é o binário porque ela é essa luta, né? Então, assim, é como se a luta fizesse parte da história, né? Uma hora é noite, uma hora é dia. Uma hora é alegria, outra hora é sofrimento, né? E a gente na modernidade, boa noite, Tereza. E aí hoje em dia, na modernidade, a gente só quer alegria, só quer alegria, só quer alegria e não quer entender o sofrimento, né? Não é à toa que na modernidade a gente toma tanto remédio, a gente adoece tanto o nosso psicológico, porque a gente esqueceu que a vida é feita de choro e alegria, né? E que é importante dar um sentido para o sofrimento, para o choro, para a finitude, porque isso faz parte da vida, né? Mas na modernidade a gente esquece isso, a gente vê culto de prosperidade, a gente vê a galera procurando magia e espiritualidade só para ter coisa boa. Ah, eu vou ter coisa boa, eu vou me espiritualizar, vou ter só luz. Não. Se você entra no caminho da espiritualidade esotérica iniciática, você vai ter muita provação, entendeu? Muito sofrimento, né? E aí isso tá, a gente que é no mundo moderno, que quer evitar, né, que a gente pode sentir uma dor de cabeça que já toma um remedinho, né? Que isso é muito difícil para nós. Então a revelação é o binário, né? Ou seja, a revelação não é a unidade. A revelação é essa alternância do dia e da noite, do bem e do mal, da alegria e do sofrimento, da vigília e do sono, né? Porque a revelação é Deus manifesto, né? A gente vai entender isso, né? Porque Deus, ele tem, fundamentalmente, ele tem duas instâncias. Uma que ele não se revela, que é o imanifesto, que é o abismo, o ungrund, as trevas primordiais, né? Como dizia o Jacob Boehme, o ungrund, as trevas, o Ein Sof da Cabala, e Deus quando se manifesta, quando é verbo, quando é logos. E ele está dizendo que essa revelação é dual. Por que ela é dual? Por que todo verbo é duplo? Porque tudo que tem na Bíblia, tudo que tem no Alcorão, tudo que tem no Bhagavad Gita, tudo que tem no Tarô, tudo que tem no Zen de Vesta, tudo que tem em qualquer livro sagrado, tem um sentido para o profano, um sentido literal, um sentido carnal, um sentido material, e tem um sentido esotérico, um sentido espiritual.
Então, tudo é duplo, é nesse sentido, né? Por exemplo, eu gosto muito de trazer a chave da Umbanda, né? Quando eu vou lá na Umbanda, que incorpora um espírito, né? Eu entendo que tudo é dual, ou seja, aquele espírito é ao mesmo tempo, numa visão espírita, né? Um ente externo que está ali se manifestando a mim, esse é um sentido, e ao mesmo tempo ele é uma chave metafísica profunda sobre o meu caminho. Esse é o sentido esotérico, né? Então tudo tem dois sentidos, quer dizer o quê? Que a chave metafísica esotérica, ela não necessariamente anula o espiritismo, a visão espírita, né? Ela apenas é um outro ângulo da questão, é um outro domínio semântico da questão, um outro olhar sobre o fenômeno, né? Que não exclui, né? Ou seja, é supra-racional, mas não é contrário à razão, né? E aí outra frase muito interessante de Levi, que ele fala assim, ó, a razão suprema necessita do dogma para se comunicar às inteligências finitas. Ou seja, o dogma, a doutrina, a santa cabala, a sacerdotisa, isso são sinônimos, tá, gente? Quando eu digo a doutrina, o dogma, a cabala, a santa sacerdotisa, a santa cabala é uma coisa só, né? Então ela diz, ó, a razão suprema, né, que é o infinito, a totalidade, Deus, o Logos, né, precisa se manifestar numa doutrina. Porque para se comunicar com as inteligências finitas tem que haver uma doutrina. Isso é muito interessante, gente. Porque essa razão suprema seria o mago, né? Ou seja, a magia do mundo, né? Essa magia do engendramento dos seres que são paridos de Deus, né? Que parem do nada e venham a ser o quê? Aí essa razão suprema que é movimento, ela precisa se manifestar como papisa, como doutrina, para que as inteligências possam acessar ela. Doutrina católica, doutrina esotérica, doutrina teosófica, doutrina espírita, doutrina budista. Olha como isso é interessante, né? Então a doutrina é o feminino nesse sentido. Aí a gente deixa as perguntas pro final, viu, João Paulo? Daqui a pouco pode deixar anotar aí que quando assim que eu terminar a gente abre as perguntas, tá? E aí é isso, né? E ele continua. Passando do domínio das ideias ao das formas. Ó, ideia, mago. Forma, sacerdotisa. A gente vê que Keter lá na árvore da vida vai para Binar, né? Binar já está no começo da forma, né? Na raiz das formas, né? Se faz participar dos dois mundos e tem necessariamente dois sentidos que falam sucessivamente ao mesmo tempo, quer ao espírito, quer à carne. Então, quando acontece uma coisa na sua vida, existe o sentido material, o sentido corriqueiro, né? Por exemplo, minha tia veio me visitar. Qual é o sentido da carne? Ela veio me visitar, ela estava querendo alguma coisa, estava precisando de alguma coisa. Qual é o sentido espiritual? Aí é a gnose, é a chave do caminho, né? O que significa a sua tia naquele momento vir na sua vida, né? E aí, se você for tiver o mérito, né? A graça de receber a gnose, você vai entender qual é a chave espiritual que está por trás dessa coisa aparentemente corriqueira e banal, né? Bom, e aí ele continua pensando na dualidade, né? A papisa, segundo arcano, a dualidade. Por isso, no domínio moral há duas forças, uma que tenta e outra que reprime e que espia. Estas duas forças são figuradas nos mitos do Gênesis pelas personagens, né? Típico de Caim e Abel. Olha como é interessante, né? Caim e Abel são duas forças da moralidade, né? Uma que espia e outra que tenta. Abel oprime Caim por sua superioridade moral. Caim, para libertar-se, imortaliza seu irmão matando-o. Olha a dualidade, né? Olha o conflito, olha a luta de classes, né? Então, a gente vai ver que o Jacobão, por exemplo, e o Heráclito, né, na filosofia, o Heráclito de Éfeso, ele dizia: a natureza é luta, a natureza é conflito do dia e da noite. A natureza, ou seja, o conflito é ineliminável porque ele é intrínseco à manifestação. Então, o conflito nunca vai deixar de existir e nem tem que deixar de existir. Porque ele cumpre um papel importante, o conflito, que é engendrar os seres, engendrar a história. Né? Por exemplo, o marxismo, como eu falei aqui, pega do Hegel essa ideia da dialética e diz: a história da humanidade é a luta de classe. Então, onde foi que ele tirou isso? Ele tirou isso dessa ontologia, né? Que crê que a existência é conflito, a existência é luta, a existência é do dia para a noite, da noite para o dia, das trevas para a luz e da luz para as trevas. Né? Por que isso? Porque o conflito ele não precisa ser eliminado, ele precisa ser administrado. É diferente, né? Para que ele seja um conflito justo, né? Mas se você eliminar o conflito, você elimina o dinamismo das coisas, né? Então ele continua aqui, ó. Caim não pôde deixar viver Abel e o sangue de Abel não deixa mais Caim dormir. Olha como é interessante, né? A consciência moral pesada, né? No Evangelho, o tipo de Caim é substituído pelo filho pródigo, a quem seu pai perdoa tudo. Então, o filho pródigo é o Caim redimido, porque ele volta depois de ter sofrido muito. Em Deus há misericórdia e justiça.
Misericórdia é o lado direito da árvore da vida. Justiça é o lado esquerdo. A gente vai ver isso com muita calma. Ele faz justiça aos justos e misericórdia aos pecadores. Na alma do mundo, olha a anima mundi, né? Na alma do mundo, que é o agente universal, que é o eletromagnetismo, né? Segundo o Urso Levi, essa coisa positivo, negativo, que engendra tudo, que é o magnetismo da Terra, né? Então, o agente universal se manifesta como o eletromagnetismo. A gente vai ver isso com calma. E aí o mesmerismo e toda a influência do magnetismo aí na época do século XIX. Há uma corrente de amor e uma corrente de cólera. Ou seja, é intrínseco à manifestação, a dualidade, né? Por quê? Eu não queria dar spoiler, mas eu vou dar. Porque por que Deus tem que ser dualidade? Por que Deus tem que se manifestar como dualidade? Porque a dualidade, ela mostra que Deus é dinâmico, que Deus é um dinamismo, que o próprio Deus é um movimento de saída das trevas para a luz. O próprio Deus é um movimento de superação da sua natureza originária, do seu passado, né? Como diz na Bíblia, né? No Velho Testamento, Jeová diz: Eu vim das trevas para a luz. Como assim Deus vem das trevas para a luz? Porque Deus é um engendramento. E para ele ser um movimento, ele precisa que haja o antagônico, o binário. Porque sem binário não há movimento. Não há movimento na unidade. Só há movimento na dualidade. A dualidade é a condição fundamental da luta, do conflito, da dialética, do movimento e, portanto, da manifestação. Então, o mal, ele não coloca Deus em xeque. O mal, ele revela que o divino é uma dinâmica, entende? Ou seja, o mal fala sobre a natureza de Deus. O mal revela a natureza de Deus. Ou seja, a existência do mal e da dualidade revela que o próprio Deus é um dinamismo, que o próprio Deus é a história, que o próprio Deus está parindo a si mesmo, está sofrendo as suas próprias dores, né? O próprio Deus sofre através do humano, né? E a figura de Jesus Cristo é essa ideia do Deus que sofre o seu próprio drama, né? Mas a gente vai com calma, a gente vai chegar nesse ponto. Bom, então vamos aqui. Com efeito, um grande culpado é mais vivo que um homem fraco e morno, e a sua volta à virtude será em razão direta da energia dos seus desvios. No livro hieroglífico de Hermes, que é o tarô, né? Que é também denominado livro de Thoth, é o tarô. O binário é representado por uma grande sacerdotisa tendo o chifre de Ísis, a cabeça coberta, um livro aberto que oculta pela metade com seu manto, ou pela mulher soberana, a deusa Juno dos gregos, tendo uma das mãos elevadas para o céu e a outra abaixada para a terra, como se formulasse por este gesto o dogma único e dualista que é a base da magia e que inicia os maravilhosos símbolos da tábua de esmeralda. Que é, ele está falando da sacerdotisa, aquela que acho que o Rider-Waite deve ter se inspirado, obviamente, nessa passagem para poder representar a sacerdotisa, né? No Rider-Waite ela tem o chifre de Isis, essa coisa toda. Bom, como eu disse para vocês que não estavam muito organizados, aqui eu já pulei um pouco para a parte 2 do ritual, a parte prática, porque tudo bem, a gente já entendeu que a sacerdotisa, ela é o quê? A sacerdotisa, ela é a dualidade, ela é a chave do bem e do mal, ela é a porta do mistério, ela é a gnose, ela é a própria cabala, ela é a sabedoria divina, né? Ela é a própria árvore da vida. Tudo bem, a gente já entendeu quem é a sacerdotisa. Ela é que vai ensinar o mago a jornada. Ou seja, o mago ele vai se entender no mundo a partir dessa chave cosmogônica que é a árvore da vida. Lembrando que lá no dicionário de símbolos do Gaston Bachelard, ele deixa isso muito claro, né? O simbolismo da árvore é um símbolo cosmológico, cosmogônico. Toda vez que você olhar para uma árvore, você está olhando para a origem do universo, como é a natureza do próprio universo. Porque a árvore ela tem uma raiz e ela brota diversidades, né? Então a árvore, todas as culturas, da Índia ao Egito, representam o quê? O próprio cosmo. Né? E ela é uma chave xamânica muito forte, né? O xamã medita sobre a árvore, o Buda se ilumina debaixo de uma árvore. Então, o simbolismo da árvore não é só universal, ele é cosmogônico e é a partir dele que o mago, o caminhante, o magista vai se localizar nesse universo, que ele vai entender o seu caminho, que ele vai conversar com os mediadores, né? A Yggdrasil, exatamente, Caio, a Yggdrasil, da qual tem a ver com o Brasil também, tem uma relação com o nome Brasil, né? Yggdrasil é do Celta, se não me engano, né? E aí o que acontece? É muito interessante isso, porque a magia, uma das definições de magia é conversar com os mediadores, é conversar com Deus, mas não Deus enquanto unidade,
Deus enquanto pluralidade de seres divinos, de séfiras, de anjos, de daimons, né? Então, toda vida que você vê o religioso, né, se comunicando com as inteligências celestes, com as inteligências espirituais e se relacionando com Deus, mas não Deus como unidade, mas Deus como multiplicidade de inteligências espirituais, ele está no domínio da magia. A magia é como se fosse a religião que ensina você a conversar com os seres intermediários. Intermediários como assim? Intermediários entre Deus e o homem. Entre o humano e o divino, entre o finito e a infinitude. E aí o que acontece? Na parte 2 do ritual, e aí é muito interessante, ele vai dizer qual é a chave prática, mágica da sacerdotisa. E, gente, deixa eu dar um spoiler logo antes da gente ler. Sabe o que é a sacerdotisa? Sabe qual é o ensinamento que a sacerdotisa tem para dizer aos magos? Tem que dizer o seguinte: você vai atacar alguém? Você vai lançar feitiço para alguém? Você vai fazer magia? Então cuide da sua retaguarda. É isso que a sacerdotisa vem dizer. Toda ação tem uma reação. Então, o mago que envia, mas que não sabe se proteger, ele está fadado ao fracasso. Isso é a chave da dualidade, isso é a chave da sacerdotisa. É entender que no domínio da magia a coisa é polar. O que você envia volta. Então, você tem proteção para quando voltar. Você vai chamar a luz, você vai chamar as trevas também. Você sabe fechar o trabalho? Você sabe se comunicar com as trevas que você vai atrair? Ou você só sabe chamar a luz? Por isso que o louco, na doutrina aqui da francesa, ele é um médium espírita. Por que ele é um médium espírita? Porque ele vai sentindo, ele vai chamando a luz, mas ele não faz nenhum ritual, ele não acende uma prece, ele não evoca os anjos, ele não tem a preparação mágica e litúrgica para poder bloquear as trevas que também são chamadas quando você chama a luz. Então, chamar a luz chama as trevas também. Então, se você não souber lidar com esse outro lado, ó a polaridade, né? Se você não souber lidar com esse outro lado, não se meta na magia. Olha o que o livro vai dizer. Vamos lá. Este conhecimento é necessário para o uso do pentagrama, né? Nas conjurações dos espíritos e evocações das formas errantes na luz astral, chamadas vulgarmente necromancia, ou seja, o espiritismo, na compreensão do Elifo Levi, é uma necromancia, porque a gente está chamando os mortos, né? Ou intenciona chamar os mortos, então intenciona chamar aqueles que não estão com energia muito boa, né? Porque estão ali nas imediações, em contato com a Terra ainda, enfim. Como explicaremos no quinto capítulo deste ritual. Mas é bom observar aqui que toda ação provoca uma reação. E que, magnetizando ou influenciando magicamente os outros, estabelecemos deles para nós uma corrente de influência contrária, mais análoga, que pode submeter-nos a eles em vez de os submetermos a nós, como muitas vezes acontece nas operações que têm por objeto a simpatia e o amor. Olha como é interessante. Você vai fazer uma magia para o amor, né? E você termina completamente apaixonado pela pessoa, rendido pela pessoa, e a pessoa tem o poder sobre você. Talvez só o fato de você estar fazendo magia de amor para alguém já é que essa pessoa tem um poder sobre a sua consciência e você não percebe, né? Tanto que você precisa estar ali pensando nela e fazendo magia de amor nela, né? Então, quem está falando é o seguinte: quando você vai mexer com alguma coisa, essa coisa impregna em você. Você sabe descarregar? Porque a gente carrega as coisas, é isso que está querendo dizer. Toda operação mágica é você em relação com alguma coisa. Só que quando você termina, essa coisa também vai continuar em você. Como você vai descarregar isso, né? Engraçado que na Umbanda a gente fala muito assim, né? A gente vai pra gira para descarregar, como se a gente, quando conversa com alguém e depois vai para casa, a gente ainda carrega algo do outro dentro da gente. Entende a polaridade? Você foi ativo, você conversou, mas algo ficou em você e algo de você ficou na outra pessoa. Então, como lidar com isso do outro que fica em mim? Como eu vou saber descarregar nisso, né? Então, é muito interessante isso, ó. É por isso que é essencial defendermos a defesa, a dualidade, ao mesmo tempo em que atacamos, a fim de não aspirarmos com a esquerda, ao mesmo tempo em que sopramos com a direita. Inclusive, no ritual da Golden Dawn, se eu não me engano, e o Caio talvez aí seja a pessoa mais apropriada para dizer isso, eu acho que é no banimento, enfim, não sei de algum ritual na Golden Dawn, que a pessoa faz o símbolo do silêncio. Ela faz assim, ataca, aí ela volta para trás e faz assim o silêncio, né? Na época que eu estudava muito Crowley, eu achava muito interessante. Ou seja, ataca e se defende, né? O silêncio como uma defesa, né? Ou seja, o mago é o qual é? É o sinal de Apócrates, exatamente. Não sei se tem a ver com essa questão do silêncio, posso estar viajando. Mas enfim, depois você vai falar sobre isso, Caio, qualquer coisa. Mas você me lembrou essa questão.
Bom, então, aí, aqui é a outra parte. Nada predispõe mais à alegria do que a dor, e nada está mais perto da dor do que a alegria. Por isso, o operador ignorante fica admirado de chegar sempre a resultados contrários ao que se propõe. Olha como é interessante. Você faz a magia, acontece o contrário, você não entende o que está acontecendo, né? Porque não sabe nem cruzar, nem alternar sua ação. Quer enfeitiçar seu inimigo e torna a si próprio infeliz e doente. Quer fazer-se amar e apaixona-se miseravelmente por mulheres que zombam dele. Quer fazer ouro e gasta seus últimos haveres. O seu suplício é eternamente o de Tântalo. A água se retira sempre, quando quer beber. Então, por que isso acontece? Porque ele não sabe a lei da polaridade. Ele não sabe que se ele vai muito querendo uma coisa, ele afasta aquela coisa. Se ele esquecer um pouquinho e focar em outra coisa, aquela coisa vem. E a gente meio que sabe disso um pouco na prática, né? Intuitivamente, né? Tanto que tem aquela fala, né? Ai, quando você quer muito uma coisa, você não consegue. Quando você para e pensa naquilo, aquilo aparece. Isso é meio que uma chave da polaridade da papisa. É mais ou menos isso que o Livro Levi está querendo dizer. Olha como fica mais claro. Adão é o tetagrama humano, que se resume no iote misterioso, imagem do falos cabalístico. Ajuntai a este ódio o nome ternário de Eva, e formareis o Jeová, Yod-Revá, o tetagrama divino, que é a palavra cabalística e mágica por excelência. O ignorante, que não sabe o seu tríplice poder, sofre a sua fascinação misteriosa. O sábio os entende e faz dele os instrumentos de sua vontade. Olha como é interessante. Lembre, sempre lembrando que aqui, como no começo a gente falou, né, tudo tem um duplo sentido. Tem um sentido espiritual e tem um sentido para o ignorante, né? Isso aqui me lembra muito aquilo que eu contei para vocês uma vez, e aí quem tá chegando agora eu vou contar de novo. Quando eu estava na sessão de Santo Daime, né, e na cidade começou a faltar luz, só que a luz voltava e acendia, voltava e acendia. E aí a galera que é mais espírita, assim, né, começou a ficar com muito medo, porque para eles era a interferência de um espírito do mal que estava ali se manifestando e estava querendo ali perturbar a sessão, né? A galera que tinha um treinamento mais filosófico, hermético, assim, uma trilha, né, vamos dizer assim, mais numa perspectiva filosófica, estava em êxtase contemplativo, né? Porque estava percebendo aquilo dali como uma chave que o trabalho mágico, o trabalho espiritual estava oferecendo sobre a dualidade da luz e das trevas, sobre a dualidade da papisa, da sacerdotisa, o arcano 2. Então, o que estava se manifestando ali, para quem tinha um treinamento mais profundo, metafísico e simbólico, era a própria chave da dualidade da existência. Porque hora estava dia, hora estava noite, hora estava escuro, hora estava aceso. Mas ele tinha aquela chave, poxa, será que é realmente tão diferente assim? Será que são dois momentos da mesma coisa? Aí você tinha meio que um clarão da eternidade, não sei se vocês estão entendendo. Que entre o dia e a noite, entre a morte e a vida, existe a eternidade, aquilo ali se alterna. Então você entende o jogo, o fluxo, né? Que o mago entende, que por isso que o jugo dele é suave e o fato dele é leve, né? Como diz a chave lá do Valentim Tombeck. Bom, e lembrando que a sacerdotisa é a gnose no Valentim Tober e o Elif Levi vai dizer isso também. Ela é gnose porque justamente ela consegue fazer uma síntese da dualidade. Ela consegue unir os opostos. Ela consegue entender que vida e morte é um só processo. Entendeu? Que luz e sombras é um só processo. Isso é meio que a gnose, né? A gnose, ela dissolve as dúvidas das dualidades em prol de uma unidade, né? E aí o Elif Levi fala assim, ó, todos os instrumentos mágicos devem ser duplos. Olha como é interessante, porque você está mexendo com a luz astral, e a luz astral ela é uma oscilação entre positivo e negativo. Ou seja, o eletromagnetismo é a expressão física da luz astral, segundo Elif Levi, né? Então, todos os instrumentos mágicos devem ser duplos. É preciso ter duas espadas, duas baquetas, dois copos, dois fogareiros, dois pantáculos e duas lâmpadas. Trazer duas vestimentas superpostas e de cores contrárias, como ainda o praticam os padres católicos. É preciso não ter consigo nenhum metal ou ter dois. As coroas de loureiro, arruda, artemisa ou verbena devem ser igualmente duplas. Nas evocações, guarda-se uma das coroas e queima-se a outra, observando como augúrio o ruído que faz ao queimar e as ondulações da fumaça que produz. Esta observação não é vã, porque na obra mágica, todos os instrumentos da arte são magnetizados pelo operador. Ou seja, todo instrumento, vai acender uma vela, você tem que primeiro rezar e untar a vela.
Porque aí você tira ela do profano para o sagrado, né? Ou seja, o primeiro momento do ato mágico, que ainda é a chave da preparação para a magia, é a consagração dos instrumentos, né? O daime, quando é tomado, ele é consagrado antes. Por que ele é consagrado? Porque você tira da esfera do profano para a esfera do sagrado, exatamente. Retira do profano e entra para o sagrado. Ou seja, não tem como você fazer magia se você não tiver os instrumentos mágicos consagrados, né? E aí, justamente a dualidade, né? Sagrado e profano, aí a sacerdotisa, a chave da dualidade operando, né? O ar está carregado de seus perfumes, é um incenso, né? O fogo consagrado por ele está submetido à sua vontade. As forças da natureza parecem ouvi-lo, a magia, ao Novalis, né? O Novalis, que é o poeta alemão, que eu gosto muito, ele tem uma das obras finais dele, que é o Discípulo de Isis, né? Que é um rapaz, um noviço, que eles vão procurar a deusa Isis, né? É um mestre contando, quando ele era mais novo, que ele procurou a deusa Isis com os seus amigos. E aí é engraçado que eles vão procurando, né? Vão passando por montanhas, florestas, e, ó, gente, isso aqui é muito interessante. E no meio da história, em alguns momentos, os animais começam a falar com eles. É sério. Os animais começam a falar com ele no meio da história. Os animais não falavam antes, mas começam a falar com ele. Aí os autores, né, que estudam o Novalis dizem que ali é porque eles já estão entrando, né? Eles estão saindo do profano para o sagrado. Eles já estão entrando na misteriologia. Eles já estão entrando na vida mística. Eles já estão entrando na vida mágica, entendeu? A transição da vida mágica é sinalizada no romance quando os animais começam a falar com eles. Gente, isso é muito profundo, pelo amor de Deus, socorro. Me arrepiei aqui de novo, meu Deus do céu. Porque é muito profundo isso. Porque é aquela ideia de que a magia é quando o universo lhe responde. Agora, a natureza, ela começa a falar com você, né? Ela começa a responder a você. Então, os animais, as plantas começam a falar com eles, até as plantas começam a falar com eles. E eles não se tocam. Eles não param para dizer assim, meu Deus, os animais estão falando com a gente, meu Deus, as plantas estão falando com a gente. Não, eles não param para fazer essa epoqué. Eles simplesmente seguem, né? E aí, o que que acontece? Eu não ia dar esse spoiler não, mas eu vou dar spoiler. É, eles, eles vão achar no final a deusa Isis debaixo de um arbusto. E eles se abaixam, e aí quando eles se abaixam para entrar no arbusto, né, eles morrem. Aí por que que eles morrem? Porque o que eles estão procurando só podem encontrar depois da morte. Eles têm que cessar toda a atividade para encontrar aquilo que eles estão procurando, que é a deusa Isis, entendeu? Então, assim, a morte no final deles é porque aquilo que eles estão procurando, eles não vão encontrar na plenitude, na condição que eles estão vivos. Isso é muito profundo, né? E aí aqui está dizendo, né, que a natureza parece ouvi-lo, a natureza nos ouve, a natureza ouve o mago, né? E traz-se travesti da AF, exatamente, Caio. Que para mim é a Séfira de Saturno, né? Para mim Saturno é da AF, né? Que é o último planeta, a última Séfira do Setenário, mas a gente vai falar sobre isso depois, né? E responde-lhe, a natureza responde-lhe. Lê em todas as formas as modificações e o complemento de seu pensamento. É então que vê. Isso aqui é o estado de gnose, gente. O estado de gnose é quando você começa a ver sinais claros, o universo falando com você, te mostrando o caminho. Isso é a gnose, né? E gnose é a sacerdotisa, como a gente já sabe. Bom, então que vê a água turvar-se e como que ferver por si mesma. O fogo da grande luz ou se extinguir. As folhas das grinaldas agitarem-se e a baqueta mágica mover-se por si mesma. E que ouve passar no ar vozes estranhas e desconhecidas. É o estado de gnose e o estado de magia mística, né? O estado de mística mágica, que é quando o universo já começa, tudo começa a fazer sentido, tudo começa você começa a ver o sinal por trás, né? E aí o que que acontece? Eu achei interessante essa passagem aqui do Livro Levi, que ele está comparando o seguinte, que o sacerdócio católico, a diferença do sacerdócio católico para a alta magia, porque, digamos de passagem, né, a missa é um ritual de alta magia, né, se você quiser entender o que é alta magia, o que é magia cerimonial, a missa católica é um ato de magia cerimonial, a maçonaria também, né, o rito maçônico é um rito de magia cerimonial, né, a toa que a Blavatsky escreve uma obra, né, a origem do ritual na maçonaria, na igreja católica, que ela vai mostrar essa origem do ritual. O que o livro está querendo dizer nesse trecho, que eu achei muito interessante, é que a alta magia ela é como se fosse a missa da própria natureza. É como se fosse a missa, mas não associada e presa ao dogma cristão, teológico cristão. Mas a alta magia é a própria missa da natureza. É o missal
das forças da natureza, das estrelas, da lua e dos astros, dos diamonds e dos anjos, vamos dizer assim, né? Então, a Igreja Católica condenava a alta magia justamente porque o sacerdócio trazia essa chave do miraculoso. Ai, meu Deus, é um milagre que aconteceu. E na alta magia dos neoplatônicos, do Jâmblico, do Porfírio, do Plotino, né? Da alta magia ali jambliquiana, eles não explicavam como um milagre, não existia o conceito de milagre para eles. Tudo era natureza, tudo era natural. Então, a alta magia dizia: não, não é milagre, é natural. É a dádiva dos deuses, mas é natureza. E a Igreja Católica, ela rompe com essa ideia de natureza e diz: não, o que está ocorrendo é um milagre. Então, por isso que ela tem que condenar a alta magia pagã, né? Porque a alta magia pagã, ela quis dizer: não, isso ainda aí é natureza, isso é natural, é assim mesmo. E a Igreja Católica diz: não, não é natural, não é mágico, é miraculoso, né? Rompe com o que nós conhecemos como realidade. E ele coloca assim, ó: mostrar o natural do maravilhoso e produzi-lo à vontade é destruir para o vulgo a prova conclusiva dos milagres de cada religião. Reivindica como sua propriedade exclusiva e seu argumento definitivo. É aquela coisa que a Blavatsky vai reforçar muito o Crowley também, né? Não existem milagres. O que existem são leis naturais ainda não explicadas, né? É basicamente isso que ele quer dizer. Bom, e aqui, pronto, chegamos na parte do Apocalipse, né? É, como a gente se propôs aqui, para quem está chegando agora, a gente relaciona o arcano 2 do tarô, a sacerdotisa, com o dogma e o ritual do Alessio Levi e com o Apocalipse, né? Porque um dos grandes mistérios do esoterismo é de que os 22 arcanos maiores do tarô estão representados nos 22 capítulos do Apocalipse, né? E nas 22 letras do alfabeto hebraico. E alguns dizem também nos 22 capítulos de João. Eu não sei agora se realmente João tem 22 capítulos, mas dizem que aqueles 22 capítulos do João tem a ver com isso também. E dizem também que o Louis Claude Saint-Martin, que nunca falou de tarô, na sua obra dos Erros da Verdade, que são 22 capítulos, dizem que também ali, o livro Levi e o Papos, né, dizem que ali ele está relacionado com os arcanos maiores do tarô. Então, isso é um mistério, e a gente vem acompanhando esse mistério, e a gente já percebeu coisas muito interessantes, né? Porque, por exemplo, olha aqui, ó, Apocalipse, certo? Lembra-te, pois, de onde caístes e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Olha aí, ó. Essa lembrança, essa gnose, essa papisa, essa sacerdotisa que diz de onde eu caí, ela mostra na árvore da vida de onde eu caí. E o arrependimento, o caminho do arrependimento, o caminho do retorno, né? E pratica as primeiras obras. O que são as primeiras obras? As primeiras obras são o ritual, porque o ritual ele é a fundação do cosmos. Todo ritual é uma imitação dos deuses fundando o cosmos, né? A gente já sabe disso. Michel Eliade fala disso na sua obra O Sagrado e Profano, né? Que é um clássico que todos aqui deveriam ler. O que é o ritual? O ritual é quando o ser humano imita os deuses criando o cosmos. Então todo ritual é o primeiro dia do universo. Todo ritual é a origem. Todo ritual é para ritualizar a saída do nada para o ser, né, da ausência para a existência. Então, as primeiras obras é a liturgia, é o ritual, é a teurgia, né? Ou seja, você não vai conseguir se arrepender somente de bom coração. Você tem que praticar a magia que lhe conecta com as forças sagradas. E a gente sabe muito bem que foi o Jâmblico que defendeu isso filosoficamente, né? Os filósofos já estavam esquecendo e já diz: olha, não basta ser só uma pessoa ética e virtuosa, tem que acender a vela, tem que chamar os anjos, tem que chamar os deuses, né? Por quê? Porque a nossa alma necessita dessa liturgia, dessa pedagogia mágica, para poder continuar o seu caminho de purificação, de arrependimento e de retorno, né? Arrependimento é mais cristão, vamos dizer assim, mas de reintegração e de retorno à sua fonte. E aí continua aqui, ó. Quando não, brevemente a ti virei, ó a gnose, ó o estado de gnose. O estado de gnose ele é breve, né? Ele tem até um hino, sabe? Que eu me lembro muito dessa passagem que é assim: eu dou o meu recado e trato de me retirar. Quem sabe conhece, né? Eu sempre dou o meu recado e trato de me retirar. Já gnose, né? Ou seja, aquele clarão, aquela coisa que vem e vai. E você lê faz sentido, você lê em outro momento faz mais nenhum sentido, porque naquele momento, naquele estado de gnose, aquilo fazia muito sentido. O Jacob Boehme diz muito isso, né? Se você for ler a obra do Jacob Boehme com qualquer estado mental e qualquer estado de espírito, você não vai entender. Mas se você tiver em paz de espírito, aí se você tiver com aquela conexão, com aquela disposição anímica favorável, o livro se torna claro. O próprio Jacob Boehme chama atenção para essa postura diante da sua leitura, ou seja, uma postura gnóstica, uma postura de gnosis, né? De receptividade à gnose. Outra passagem do Apocalipse,
Olha como é interessante. A gente já disse aqui que a sacerdotisa é a árvore da vida, é a Santa Cabala, né? É a Santa Mãe do Mundo, é o corpo de Deus, é o corpo da Mãe Divina, que é essa hieroglífica cosmológica. E olha aí o que eu achei aqui, ó. Com o nome Árvore da Vida no segundo capítulo do Apocalipse, né? Isso aqui para mim foi muito, muito chave mesmo. Porque diz assim, ó. Quem tem ouvidos, o ouvir tem a ver com o silêncio da papisa, né? Porque a papisa tem a ver com a boca. Beth, a letra Beth quer dizer boca, casa, né? Betel, muon, silenciar, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito aqui é o Logos, é o verbo, né? Que diz às igrejas, as igrejas somos nós, né? O templo divino, né? Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Olha aí, ó, a árvore da vida da sacerdotisa, da Cabala, que está no meio do paraíso de Deus, né? Outra passagem. Arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Por que que eu sinalizei aqui boca? Porque a sacerdotisa está ligada à boca, né? A letra Beth, o Betel, a letra B, é sempre ligada à boca, silenciar-se, né? Fechar a boca, né? Ouvir muito e falar pouco para ouvir os meus caboclos, né? Para conhecer meus caboclos, como diz no Santo Daime. Tem essa chave do silêncio, mas é um silêncio ativo, não é um silêncio passivo, né? É o silêncio da gnose, é o silêncio para receber aquela coisa intuitiva, profunda, que é esclarecedora do caminho, né? Bom, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Acho que eu ali. Bom, aí aqui, ó. Pera aí, deixa eu usar uma coisa aqui. Bom, mas deixa eu ler essa passagem, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei ao comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca. Por que que eu achei interessante? Acabei não lembrando de destacar. Mas por que que eu me surpreendi com essa pedra branca? Porque, gente, a pedra da lua, que é associada à lua, né? É branco, cinza. A cor branca tem a ver com a lua. Vocês sabem, né, esotericamente, né? O prata, o latão, como ele vai citar aqui, né? Então, o branco, o cinza tem muito a ver. A pedra branca me lembrou, sim, a pedra da lua, né? Nós estamos falando da sacerdotisa, nós estamos falando de um simbolismo bem lunar, né? E na pedra, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Olha a gnose, ó. Ninguém conhece senão aquele que recebe intuitivamente esse conhecimento. Então não é um conhecimento que se apresenta a qualquer um, é um conhecimento que surge a partir de determinado estado de espírito. Entendeu? Ele se torna visível mediante a sua inclinação a esse estado de consciência. Consegue entender isso? Então não é um conhecimento que está ali, independente de você, como é o conhecimento da ciência, né? Que é medível, que é analisável, que é mensurável. Não é um conhecimento que depende do estado de espírito para se fazer visível. Isso é a gnose, né? Bom, outra passagem. E o anjo da igreja de Tiatira, né? É uma das 7 igrejas, né? Que estão na Ásia. Claro, essas 7 igrejas vão ter a ver com os 7 planetas, tá? Já isso com calma depois. Talvez não hoje. Isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Gente, esse latão reluzente tá me lembrando o prateado, tá me lembrando chaves da lua, tá me lembrando da prata, né? Que na alquimia está ligado à lua, né? Então, que eu vejo um simbolismo lunar, uma chave da sacerdotisa no Apocalipse. Essas são as chaves que eu encontrei. Se você tiver encontrado outra, você compartilha com a gente aqui ou no grupo, tá bom? E é claro que a gente não poderia deixar de falar da própria sacerdotisa. Essa árvore da vida, ela é a sacerdotisa, ela é a papisa, ela é a cabala, ela é a cosmogonia, ela é o caminho, né? Ela é a chave do caminho, o mapa do caminho. E aqui na tradição que nós seguimos, a sacerdotisa, ela está nesse caminho da origem primordial, da razão suprema, para o princípio das formas, né? A inteligência, a sabedoria. Então, ela está aqui. E aí o que que acontece? Vamos ler aqui, ó. Beth, né? A casa, a boca humana, lua e mercúrio. Amarelo, violeta, cinza, índigo salpicado de violeta. Corresponde ao arcano da gnose, a papisa, a gnose, porta do santuário, divina substância, ou seja, não é que ela é matéria, ela é condição de possibilidade das formas. É isso que a galera não entende, né? Ela já não é a matéria mesmo vai ser aqui, mal oculto, aqui embaixo. Aqui ela é condição de possibilidade da forma, ou seja, de condição de possibilidade de que o infinito possa se manifestar como criatura, como ser, né?
Porque o ser é uma parte do todo, a criatura é uma parte do todo. Então, como a razão suprema ela é infinita, ela não cabe na nossa mente. Por isso que a doutrina, o dogma, tem que passar pelo filtro da grande mãe, né? É engraçado que na Cabala a gente chama Biná de grande mãe e Malkuth da pequena mãe, né? A filha, né? Malkuth, a existência material, ela tem uma relação muito forte com Biná porque ela é a pequena mãe, ou a filha. A gente vai ver muito isso com calma, né? A grande mãe e a filha. Bom, o 12º caminho, porque ele está contando que são 10 caminhos às próprias esferas, né? O 11º é o do mago, o 12º seria isso aqui. Poderíamos chamar de segundo caminho, o 12º, enfim. O 12º caminho é denominado inteligência da transparência. Olha a gnose, ó. Olha o que eu chamo de gnose. Porque na gnose, o mecanismo do mundo, a Merkabah do mundo, transparece, reluz o mecanismo da existência. Aquelas visões de Jacob Boehme que ele desenha, ali é a inteligência da transparência, ali é uma chave, é uma chave de binar, é uma experiência desse grau aqui, né? Que está simbolizado nessa esfera. Porque é dessa espécie de magnificência chamada Chachazi que provém as visões. Não sei se é Chachazi, tá, gente? Eu tô falando aqui Chachazi, mas não sei se é essa a pronúncia. Que provém as visões daqueles que se veem em aparição. Olha como é interessante, ó. Que provém as visões daqueles que se veem em aparição. O que se vê em aparição? Os espíritos, né? Aí até desapareceu aqui, peraí, volta aqui. O que se vê em aparição? Os espíritos, né? O que tem por trás deles? Uma inteligência, uma chave metafísica, uma chave simbólica, né? Então é nesse segundo caminho que o que aparece para a carne, para o olho visível, que é a aparição, você entende com uma instância superior, com o intelecto, com a intelectia, né? Que é uma chave metafísica. Então é dessa fonte que tem a chave daquilo que aparece. Entende como é que é? Então é como que eu disse, né? O caboclo que se manifesta no terreiro é uma aparição. A chave metafísica que está por trás dele, a coragem, talvez seja essa Séfira aqui, que é Geburá, Marte, que o caboclo é muito Marte, né? E por aí vai. É assim, isso é que é ser esotérico. Ser esotérico é encontrar os arcanos universais, né? Que a galera hoje vulgarmente chama de arquétipos. Eu não gosto muito dessa palavra. Eu tenho um vídeo sobre isso no YouTube, tá? Porque eu não gosto da palavra arquétipo. Mas às vezes eu uso para vocês entenderem. Mas é como se fosse que por trás de cada entidade, por trás de cada acontecimento, tem um arquétipo divino se comunicando comigo. E para mim acessar esse arquétipo, eu tenho que instaurar o estado de gnose. E daí a sacerdotisa, a papisa, a gnose, ela é, vamos dizer assim, um simbolismo dessa possibilidade, tá? E bom, vamos continuar aqui. Que é, pois, a criação? Para terminar, é a casa do verbo criador. Olha a papisa, a criação é a casa do verbo. O verbo é o mago. A criação é a papisa, que é a casa do verbo. O que é o quites? É a casa do falos. Quites é como se fosse o receptáculo, a vagina, né? E o falos é o pênis, né? Então, esse simbolismo, né? Do masculino e do feminino, tá muito forte, muito bem colocado aqui. Qual a natureza do princípio ativo? É espalhar. Qual a natureza do princípio passivo? É reunir e fecundar. Para fazer visível a luz, Deus somente supôs a sombra. Para manifestar a verdade, fez possível a dúvida. A sombra é a repulsão da luz, e a possibilidade do erro é necessária para a manifestação temporal da verdade. Olha a chave do bem e do mal, né? Da dualidade, da gnose, da papisa, da santa sacerdotisa. Se o escudo de Satã não parasse a lança de Micael, a força do anjo vai e se perderia no vácuo, ou deveria manifestar-se por uma destruição infinita dirigida de cima para baixo. Né? Então, a luta dos contrários é para que se manifeste a beleza, né? O triunfo da luz. Essa beleza, esse triunfo da luz será a imperatriz, que é o arcano 3, que aí já é Vênus, é a estrela da manhã, que anuncia o amanhecer, né? Só que essa estrela da manhã, o parto dela é doloroso, porque o parto dela vem do quê? Vem de uma briga de Miguel com Satã. De Miguel e Satã nascerá essa luz vespertina, né? Que vai anunciar o amanhecer, tá bom? Bom, e aí chegamos finalmente nos arcanos menores, né? É engraçado que quando sai a sacerdotisa numa tiragem mesmo de tarô, a gente sabe muito o que tá pedindo para a pessoa refletir, para a pessoa observar, para a pessoa ter calma, para a pessoa usar a sua intuição. Mas o que significa quando sai, quando aparece o 2, né? Como é que essa chave da dualidade, ela tá aqui manifestada no naipe de espada, tá aqui manifestado no naipe de copa e tá aqui manifestado no naipe de ouro e de paus. Então aqui eu coloquei nessa sequência, mas a sequência da tradição francesa, para quem não sabe, é o princípio mais elevado é o fogo, em segundo não é o ar, tá? Em segundo é a água, o terceiro é que é o ar e o quarto é que é a terra, tá?
Então, sempre lembrando que a tradição francesa, ela coloca a água acima da espada, tá? Acima do ar. Então, é fogo, água, ar, terra. Fogo, água, ar, terra. Isso bate muito bem com os 4 primeiros arcanos, né? Se você for olhar o fogo, o mago, a água, a sacerdotisa, porque ela tem a ver com a taça, com o que tem, né? A taça é uma chave da sacerdotisa, né? A taça sagrada, né? E o ar, a imperatriz, e o imperador, a terra. Né? Então a imperatriz é o ar porque ela é uma mulher alada, é uma mulher, né, vital, né? A natureza, o oxigênio, enfim, essa coisa toda. Bom, e aí o que que acontece? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Existe o significado teórico de cada dois desses? Existe. Mas aqui nós estamos entre tarólogos também, né? E tarólogos falam muito da sua vivência com os seus arcanos. Então, o que eu pude observar, e aí quando eu terminar aqui eu passo a palavra para quem quiser falar um pouco mais sobre esses arcanos também, fique à vontade. A minha experiência com esses arcanos é o seguinte: todos eles, né, tanto o 2 de espada quanto o 2 de copa, de ouro, de fogo e de paus, eles estão falando sobre reflexão. Olha que o 2 de paus está refletindo qual o caminho que é seguir. A gente sabe que reflexão, gnose, a própria palavra refletir quer dizer ir e voltar. Ir e voltar, refletir. Por que um espelho reflete? Porque ele volta a imagem. Porque vai e volta. Olha aí o binário. Olha aí a ação-reação. Olha aí o eletromagnetismo. Olha aí a polaridade, né? A chave da sacerdotisa. Então, os dois, eles estão refletindo, né? Estão em momentos de reflexão. O 2 de paus, ele está refletindo sobre o quê? Ele está refletindo aonde ele quer investir sua energia. Porque o naipe de paus é justamente isso. Aonde eu vou investir minha vontade. Aonde eu vou direcionar meu impulso. Para onde eu devo lutar. Qual causa eu devo escolher. Qual causa eu devo abraçar. Né? Lembrando que o naipe de fogo está muito ligado à fé. Né? À causa, ao ideal. O naipe de copa é interessante porque muitos baralhos, muitos sites colocam esse naipe aqui, o 2 de copas, como intrinsecamente bons. Ah, saiu o 2 de copa, é bom. É porque você se entrosa com outro, é porque você tem conexão com outro. Será que é sempre bom? Só porque o 2 tem a ver com a sacerdotisa e a sacerdotisa se sente bem, obviamente, mais no elemento água do que no elemento ar, por exemplo, né? Será que é só por causa dessa compatibilidade da sacerdotisa com a taça, com a água, fazeria com que esse arcano fosse automaticamente positivo? Eu tenho minhas dúvidas. Por quê? Porque a minha experiência mostra que esse arcano está pedindo justamente para você refletir se é isso que você quer com o outro. Se você quer realmente um compromisso, se você quer ficar com o outro, se você está disposto às vezes, muitas vezes, ser pressionado a corresponder o sentimento do outro ou não, levar o outro em consideração, se você respeita o outro. Então, o 2 de copa tá bem pergunta também sobre para você refletir sobre o seu sentimento é verdadeiro pelo outro. É isso que você quer mesmo? Esse sentimento é real? Ou é só conexão? Ou é só fogo? Ou é só essa conexão que sai o leão aqui, ó, abraçado? Ou é só tesão, né, como o pessoal diz? É uma conexão real? Reflete sobre isso. Então eu vejo essa carta como um pedido de reflexão. O 2 de espada também se fala, né? O que é espada? Espada é mente. Então aqui a pessoa ela está se defendendo de algo que nem existe. Ou seja, ela está sofrendo mais na imaginação do que na vida real. E a gente sabe que todo naipe de espada carrega essa chave de a pessoa está sofrendo muito na mente, né? Porque ela tá com muita voz, muita coisa, e na vida real nem tá tão ruim assim. Então aí depressão, ansiedade, psicológico, por aí vai. Então muito prenunciado pelo naipe do ar. E aqui a gente percebe o seguinte, a gente percebe alguém que tá na defensiva, né? Que fechou para a situação, né? E que ela tá nessa defensiva porque foi magoado em algum momento, né? Porque se sentiu ofendido. Então, o 2 de espada pede para você refletir o seguinte: você precisa mesmo se defender disso tudo? Você precisa mesmo sempre estar defensiva, sempre já com 4 pedras na mão, sempre já se afastando das pessoas. Será que você não precisa refletir e perceber que você, ao seu redor, você é amado, você é querido, tem pessoas que você pode confiar sim? Ou será que você vai tratar o ser humano como um bicho, como um animal? Ai, ninguém presta, todo mundo é ruim. Ai, ninguém presta. Ai, eu prefiro meus cachorros. Sabe aquela pessoa que fala assim? Ah, eu prefiro meus cachorros. Ah, é por isso que o Hitler gostava de cachorro, não gostava de seres humanos. Sabe essa coisa meio ecofascista? É meio isso, né? Ecofascista, entendeu? Só que tem assim uma repulsa do ser humano, né? E ela é um ser humano também, porque no fundo ela se odeia, né? Ela se odeia tanto que ela odeia o outro, né? A gente sabe muito bem disso. Bom, e o 2 de ouro, obviamente, está falando para você refletir sobre as suas prioridades, né? Você quer ter uma vida espiritual, vida profissional, vida de professor, vida de mago,
vida de sacerdote, vida no trabalho. Então, esse 2 de ouro, ele lembra muito essa necessidade de você refletir o quanto a nossa vida, como é que é? Ela é labor, mas ela é oração também. Né? O quanto a nossa vida, nós temos que balancear as coisas. O quanto a nossa vida nunca é unitária, nós somos duplos, né? Nós temos uma vida pública, olha aqui, ó, a chavezinha de ouro aqui em cima. Mas também nós temos uma vida privada, né? Você está sabendo separar a vida privada da vida pública? Você está sabendo separar o seu trabalho da sua casa? Você está levando o problema do seu trabalho para sua casa, da sua casa para o seu trabalho? Será que não é hora de pensar, cada coisa tem o seu lugar? Cada coisa tem que ter o seu espaço? Né? Que em cada lugar você tem que agir conforme as regras daquele lugar, por uma questão de educação. Os projetos da sua vida, você vai trabalhar, vai estudar, é hora de priorizar o emprego, é hora de priorizar o estudo. Então, o 2 de ouro, ele pede para você refletir sobre um projeto, sobre alguma coisa que você gasta mesmo, matéria, tempo, esforço, tá bom? Então é isso, eu fico por aqui. Eu vou abrir para vocês comentarem. Vão levantar logo a mãozinha para comentar. Se quiserem comentar alguma coisa do 2 de copa, fica à vontade. Se quiser comentar alguma pergunta também, fica à vontade. Eu encerro minha fala por aqui. E é isso. Vou abrir para vocês. Podem falar agora. A rocha, agora é fogo do parquinho. Deu para entender? Deu para entender, né? Foi profundo, foi hoje. É muita coisa, né, gente? Profundo, assim, né? Essa chave da sacerdotisa, que quem ataca tem que se defender, achei muito interessante. Tainá, pode falar, Tainá. É Biná, Biná, isso aqui seria tudo. A bolota. Eu adoro a bolota. A bolota. Ah, eu entendi. Ah, tem sim, eu vou falar sobre isso agora. Você está pedindo para falar aqui sobre a analogia com a Trindade cristã, né? É engraçado, viu? É engraçado, viu, Tainá, que essa coisa de relacionar essas três bolotas aqui da frente, ó, que é Té, Roquimar e Biná, com a Trindade, é esse insight que instaura a que nós conhecemos como cabala cristã. Porque um dos primeiros cabalistas cristãos, que é o Knut von Rosenroth, se não me engano é ele é o Reuchlin também, né, o hebraísta alemão Reuchlin, ele é o primeiro a dizer, né, que essas três esferas da árvore da vida representam a Trindade. E é por isso, viu, Tainá, que nenhuma delas pode representar um planeta, porque a Trindade é uma hierarquia acima do setenário. O setenário é o planeta, né? Então você vai olhar aqui, ó. Aqui tem sete, ó. Saturno, Marte, Júpiter, Sol, Mercúrio, Lua, Sol. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então você percebe que o setenário está aqui no meio, ó. Tem três, que é a Trindade, o sete e a manifestação. Então Biná não pode ser Saturno, porque Saturno está no setenário, né? Ele é um planeta, então ele está no campo semântico dos sete. Ele não está no campo semântico da Trindade. Embora o Pico da Miranda pareça que é social, a Biná com Saturno, mas enfim. Eu sei que tem uma tradição que vai seguir assim, né? Mas assim, a tua pergunta é interessante, ela é intrigante, porque é o seguinte: há todo um debate sobre isso, certo? Não existe assim a resposta sobre isso. Há todo um debate, inclusive uma confusão entre o Shelley e o Jacob Boehme sobre isso, que pouca gente comenta, é só realmente quem estuda mesmo, aprofunda, sabe esses detalhes, né? Que é muito pouco comentado, que é o seguinte: na tradição, o Jacob Boehme, por exemplo, ele fala assim, ele fala que o primeiro é o pai, então o pai é Keté, tá aqui, o pai tá aqui, né? O pai tá aqui, o on, né? Aqui, Rockmar seria o filho, entendeu? Rockmar seria o filho, e Biná seria o Espírito Santo, né? Então, ou seja, o pai é o primeiro, o filho é o segundo, e o terceiro é o Espírito Santo. Só que aí entra as nuances da linguagem simbólica, que é próprio do mistério, né? Por quê? Porque se o Espírito Santo é o terceiro, então o Espírito Santo é para ser imperatriz.
Nossa sacerdotisa, né? O Espírito Santo é a imperatriz. A gente sabe que o Espírito Santo está muito ligado à natureza, aos astros, à alma do mundo. E a imperatriz é Gaia, é terra, é a alma do mundo, né? A imperatriz é a alma, ela é o Espírito Santo, né? É tanto que o imperador, ele vem depois justamente disso, porque o ser que vai mediar o Espírito Santo e o ser humano é o imperador. Só que o Schelling, ele discorda disso. O Schelling vai dizer, não, primeiro é o pai, né? Depois do pai é o Espírito Santo e o filho tem que ser o terceiro. Por que o filho tem que ser o terceiro? Porque o filho teria que ser a ligação de retorno ao pai. Então, o filho é a reintegração de todos os seres. Então, o filho é o terceiro princípio que agora vai religar tudo ao pai. Isso é o Schelling que diz isso, né? Jacob Boehme não. Jacob Boehme, o terceiro princípio é o Espírito Santo. O segundo é a luz, é o verbo, é o filho. Né? O filho é o verbo, é a luz, né? Então, assim, o que acontece? Eu tendo a pensar assim. Eu tendo a pensar que a gente não vai pensar que a Trindade, no sentido de pensar aqui, por exemplo, agora os arcanos, né? A gente vai pensar a Trindade assim, ó. O Pai é Keter, o Filho é Roquimar e Binah seria o Espírito Santo. O Espírito Santo é a Mãe Divina. O Espírito Santo é a Grande Mãe. Sofia é uma representação feminina do Espírito Santo, né? Então, porque o Espírito Santo ele é dual, né? Yod, Re, Val. O Val é uma letra dual, né? O Vav. Então, o Vav ele é binário. O Vav ele é a coisa. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, que apesar do Espírito Santo ter alguma coisa a ver com a sacerdotisa, ele de fato é a imperatriz. Você entende o que eu quero dizer? Transita entre esses dois símbolos, né? Então, a gente poderia dizer que o seguinte, que esse caminho que vai de Keter a Binah seria o caminho da raiz do Espírito Santo, mas ele vai se manifestar mesmo na imperatriz, que é aqui o caminho de Keter a, a Daaf, né? Então, assim, esse tema é complexo, mas eu queria lhe dizer isso, né? Que muitas vezes a gente vai ver isso. Um arcano e uma ideia está em mais de um símbolo, porque é um mistério, entendeu? É a misteriologia. Exato, porque no fundo todos os símbolos estão dentro de todos os símbolos. Daí a polissemia do simbólico, né? Daí o mistério. O mistério é justamente isso, porque ele não se deixa revelar. Ele vai deixar esses vácuos, justamente porque esses vácuos têm que ser preenchidos com a nossa meditação. Tem que ser preenchido com os nossos exercícios. É nossos exercícios que vão costurar, que vão, vamos dizer assim, fazer a ponte. Então, esse mistério existe para que nós façamos a ponte, né? E a ponte que eu faço, que eu trilhei até então, me faz pensar assim, que o Espírito Santo, como Jacob me disse, é o terceiro princípio. E Sofia é o lado feminino do Espírito Santo. Outra pessoa levantar a mão, quem foi agora? Deixa eu ver aqui. Quem tinha levantado a mão pode falar. Quem tinha levantado a mão aí? João Paulo, depois outra pessoa. Pode falar. Acho que o Almir tinha levantado primeiro, enfim. Boa noite, gente. Só fazer não é nenhum adendo, né? Uma outra reflexão, assim. Porque o tarô de Marsella, foi um dos primeiros, né? A, a imperatriz, ela tá grávida. A imperatriz é a mulher grávida, né? Então ela está diretamente ligado com essa ideia do renascimento, do verbo, né? Do filho em si, daquela que é a geradora do verbo, né? Então eu acho que esse assim, é um detalhe, né? Mas que fornece uma chave interessante. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo, que é representado pela figura da pomba, né? Esotericamente, a pomba, que é o símbolo de Semíramis, também é um símbolo da feminilidade, é um símbolo da pureza, da natureza feminina, né? Inclusive a ideia das mulheres pássaros, as serenas, né? As sereias, na verdade, eram pássaros, mulheres pássaros, né? Que tem a ver com essa ideia também da reprodução da natureza e da sabedoria sobre o divino. São, sim, acho que há várias nuances, né? Várias chaves que muitas vezes elas se contradizem, mas também se completam em alguns sentidos, mas são alguns detalhes interessantes assim para a gente levar para a meditação. Com certeza, eu vou deixar o outro falar, mas deixa eu falar uma coisa que me lembrou. É, Se a gente colocar o pai como mago, no sentido de que é do pai que nasce a magia da existência, né?
essa coisa dos seres se engendrarem desse abismo é uma coisa mágica, né? O abismo mágico, como diz o Jacob Boehme, né? O fundo mágico da realidade. O pai, ele é o fundo mágico. Ele é o fundo mágico, ele pode ser interpretado pelo mago, né? Essa magia da criação. O filho seria a papisa em que sentido? Como é que o filho seria a papisa? A imperatriz é o Espírito Santo, isso está muito claro, né? Que o Espírito Santo é grávido do mundo. A natureza é grávida dos seres, né? Essa gravidez, gestação, tem muito a ver com a imperatriz, com o Espírito Santo e com a alma do mundo, né? Espírito Santo, alma do mundo. Inclusive, no Renascimento, você dissesse para um padre católico ou para o Papa que o Espírito Santo é a alma do mundo, isso não era muito uma heresia, não. Era meio que tolerado. Você dizer que o Espírito Santo, no cristianismo do Renascimento, era a alma do mundo, porque para eles eram ideias muito claras, muito próximas, né? O Espírito Santo é a alma do mundo, é a imperatriz. Pronto. Tanto que em hebraico, né? O Espírito Santo é Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh é uma palavra hebraica que só pode ser lida no feminino. Entende? Então é uma palavra feminina. Então, a palavra é como se fosse Espírita Santa, se você fosse traduzir. Ela é uma palavra feminina. Né? A sabedoria é uma palavra feminina. O Espírito Santo é uma palavra feminina, né, em hebraico. Agora, como é que seria o filho com a papisa? Porque é o seguinte, para mostrar, por exemplo, que o filho, né, que é o segundo princípio, ele vem da mãe, né, a Virgem Maria, a sacerdotisa nesse sentido. Né? A sacerdotisa é virgem, a imperatriz é grávida. Olha como é interessante. Né? A imperatriz tem a gravidez, tem o ato sexual. A sacerdotisa ela é virgem, ela é a virgem vestal do templo. Então, por que o filho é representado pela virgem e não por ele mesmo? Porque o filho ter se manifestado a partir de uma virgem, né, significa dizer o quê? Significa dizer, primeiro, que o simbolismo da virgem, e o Jacob me fala, né, da Virgem Sofia, é um elemento necessário no itinerário da salvação, entende? Ou seja, por que Jesus nasceu do ventre de Maria? Jesus poderia ter nascido plim, mas ele nasceu do ventre de Maria. Então, se Jesus, na teologia cristã, nos leva ao Pai, e Jesus veio por intermédio de Maria, então, no céu, ou seja, no mundo metafísico, é através de Maria que nós conhecemos o Filho e do Filho conhecemos o Pai. Quem falou isso foi o Papa João Paulo II, né, numa encíclica que eu tive a oportunidade de ler, né, e que ele diz assim: se o Pai Nosso fala assim na terra como no céu, né, que é a chave do hermetismo, é a chave do mago, assim na terra como no céu, como é que é na terra? Na terra, Jesus não apareceu sozinho. Na terra, Jesus nos deu a conhecer o Pai. Mas Jesus veio através de quem? Através do ventre de Maria. Então, se na terra é assim, Jesus veio através do ventre de Maria, então é porque no céu é através de Maria que se chega a Jesus, que se chega ao Pai. É lógico. É lógico isso. Você sabe que a Bíblia foi escrita pelas primeiras comunidades católicas. Né? Então, os evangélicos usam a Bíblia, mas a Bíblia foi preparada para defender o catolicismo, as primeiras teologias católicas. Né? Então, o fato de Jesus ter nascido de uma virgem é para dizer Maria faz parte do plano da salvação. Né? A diferença da Mariologia católica para a Mariologia esotérica, do cristianismo esotérico, é que lá no catolicismo, por mais que Maria esteja no plano da salvação, ela é somente uma mulher muito privilegiada, acima de todos dos anjos, sim, mas ela ainda assim é uma criatura. E aqui no esoterismo, ela não é só uma criatura, ela é uma face do próprio divino. Né? Ou seja, ela é a mãe divina, ela é uma face do divino. Né? Então, a papisa, ela está como filho, porque o filho ele não se dá a conhecer sozinho, ele se dá a conhecer a partir de Sofia. Ou seja, nós estamos aqui buscando a sabedoria, nós estamos aqui aos pés de Sofia, nós estamos aqui aos pés da sacerdotisa, né? Para quê? Para que ela desperte o filho, que é a fé do nosso coração. Né? O filho é essa nova personalidade, é o homem renascido que nasce da fé. Né? Mas para a gente renascer esse homem interno, esse homem celeste, a gente tem que primeiro estar aos pés da Virgem Maria, aos pés da Virgem Sofia, aos pés da Santa Cabala, como a gente está aqui, aos pés da Árvore da Vida. Então, em Jacob Boehme, isso é muito claro. Né? Em Jacob Boehme é muito claro. O primeiro passo no caminho da reintegração não é o filho. O primeiro passo do caminho da reintegração não é Jesus. O primeiro passo no caminho da reintegração é o contato com Sofia. Está muito claro nas obras posteriores dele, que é falar de Sofia. Ou seja, quando você está perdido, é Sofia que vem te tirar do abismo. É Sofia que vai ver o Cristo ressuscitado, Madalena, ou Madalena com a chave de Sofia, né? É Ísis, e quando Osíris ressuscita, ela está lá do lado. Por que quando o Jesus Cristo e Osíris ressuscita, tem uma mulher do lado? Porque é a santa sabedoria da Cabala, é a Santa Sofia que faz renascer esse homem celeste que está morto dentro da gente. Tá claro isso?
né? E aí eu passar a bola pro João Paulo, acho que queria falar. Não, já falei já. O próximo. Então era o Almir, eu acho. Pessoal, boa noite. Só acrescentar, professor, porque, tipo assim, a minha visão e meu estudo, ele acrescenta como se não fossem, que os naipes não fossem elementos. Ele não gosta muito dessa visão, não é hermetista, não. E seria por verbos. Então, é o fazer, é o amar, ou sentir, os projetos, é projetar, imaginar. E ele comenta sobre os graus, por meio da observação reflexiva do arcano 21 sobre o segundo grau. E o senhor comentou sobre em relação à gestação, e ele faz justamente essa separação, de que a imperatriz, ela germina, e a sacerdotisa, ela é fecundada pelo potencial inimaginável do primeiro arcano do mago. Só que sem binar e essa creio que seja Sephiroth, que dá forma às coisas, ele só seria o nada, tipo o espaço em branco, a tela em branco. Então, só para acrescentar essa outra perspectiva do Alejandro Jodorowsky. Ah, eu queria saber quem é. Quem é essa pessoa? Quem é? É o Jodorowsky. É? É o Jodorowsky, Almir? Eu não vi Isso, quem é era. o Alejandro Jodorowsky. Ah, sim, da psicomagia, né? Do psicomago. A cara, o Jodorowsky é muito interessante, assim. O pouco que eu parei para ler dele, eu achei, assim, muito, muito, muito mesmo interessante. Eu acho que tá aí um autor contemporâneo para a gente pensar aqui no grupo de estudo em filosofia da magia. Se a gente topar depois de terminar de Levi, a gente mergulhar um pouquinho no Jodorowsky, né? Eu acho que seria uma boa pensar o Jodorowsky, né? É interessante isso que você falou, muito interessante. A visão do Jodorowsky, né? É uma visão contemporânea, mas bem sofisticada, bem profunda. Quem não conhece, viu, galera, dá uma olhadinha. Daria sim, né, pra gente pensar o Jodorowsky. Seria muito interessante pensar a psicomagia que ele faz, né? Interessantíssimo. Mas alguém quer falar? Pode falar. Boa noite, pessoal. Tá para escutar direitinho aí, né? Aquela passagem que o professor leu, fala que para Deus se manifestar seria necessário o dogma, né? Ou a doutrina. Eu fiquei refletindo e pensando se teria como a gente, talvez fosse bom, refletir diante dessa, vamos dizer assim, dessa crise sacerdotal hoje, onde a gente vê pessoas se dirigindo, se permitindo aquilo que chama-se de espiritualidade livre, por conta dessa crise sacerdotal, como a gente poderia refletir, tendo em vista essa colocaçãozinha que o senhor leu, a respeito de, para Deus se manifestar, é preciso um dogma. Como a gente poderia entender isso? Haja vista que, pelo pouco que eu entendi, dogma seria, então, no caso, a Sofia, é isso? E como entender, nesse ponto de vista, que acho que são pontos que talvez sejam interessantes. Eu entendi. Assim, primeira coisa é que a palavra dogma, ela soa muito ruim hoje em dia, né? Então, assim, ela tem uma carga pejorativa muito forte, né? Ah, isso é um dogma. Então, assim, é algo que a gente não pode discutir. Primeira coisa que a gente tem que afastar é essa compreensão da palavra dogma. Porque a palavra dogma, ela vem do latim dogma. E dogma quer dizer doutrina. Então, dogma não é uma coisa que é inquestionável. A raiz etimológica da palavra dogma é doutrina, né? E o que é doutrina, né? Você está falando aí, por exemplo, dessa tendência hoje no nosso mundo de muitos sacerdotes esquecerem, né, que os fundamentos da arte mágica, os fundamentos da experiência religiosa, né, fazem de qualquer jeito, de qualquer forma, priorizam muito o lado a arte, que magia é arte, mas a própria arte, ela não é sem regras. A própria arte, ela não é totalmente livre. Pelo contrário, a arte, ela é um jogo entre liberdade e necessidade, né, e por isso que ela é bela. Ela é bela porque ela não é simplesmente uma evasão de energia. Ela é um organismo, ela é orgânica. E a ideia do organismo é a ideia de algo livre, mas sobre regras também, né? Então é por isso que a gente chama de marmotagem, né? O que é a marmota? A marmota é que ali tem algum problema estético fundamental, né? Quando a gente está falando. Mas é interessante porque o que tem a ver com a doutrina, né?
Porque a doutrina, no sentido do Lourenço Levi que está falando, é a doutrina esotérica, é a doutrina secreta, é a doutrina de todas as doutrinas. Então, esse conhecimento dessa doutrina a priori, dessa estrutura a priori de todas as doutrinas, né, seria muito interessante para combater o relativismo exagerado dessa tendência pós-moderna. Eu acho que é isso que você está falando, né? Assim, uma tendência pós-moderna, a um relativismo pueril, onde Defé estão cantando, estão juntando Pombogira e Lilith, estão dizendo que Lilith é Pombogira, estão canalizando Deus por aí, né? Estão canalizando Leprechaun, e, enfim, as coisas assim ficam. Cai muito como a gente chama, no vazio, né? Esvazia, né? A gente sente o esvaziamento, né? E esse esvaziamento, eu acho que justamente isso. A ideia de uma doutrina universal, de princípios fundamentais da religião e da arte, ajuda muito a dirimir esse perigoso relativismo. Porque o relativismo é importante em algum momento para a gente sair do fanatismo dogmático, né? Aquilo dali está o centro da doutrina, a doutrina, tudo que não está na doutrina está errado. Esse é o fanatismo. Então, o relativismo, um pouquinho, ajuda a você relativizar. Não, mas tem outras religiões, tem outras doutrinas, né? Eu posso estar enganado, pode ser que eu não esteja muita compreensão ainda, mas a visão do outro é possível também, né? Então, o relativismo, no primeiro momento, ele é bom. Agora, na modernidade, como a gente perdeu o contato com a raiz, com a unidade, com o centro da vida, né? Então fica uma coisa realmente no relativismo negativo, vamos dizer assim. Um relativismo que não constrói alicerçado numa doutrina universal, né? Quando eu falo doutrina universal, eu não estou falando assim um mandamento universal, uma religião, um dogma, mas vamos dizer, estruturas, né? Por exemplo, que a Cabala é uma doutrina, ela espelha uma doutrina universal. Tão universal que aparece em outras religiões, né? A Trindade aparece em várias religiões. Aqui na Cabala é Keteb e na Roquimar. É isso que ele está chamando de doutrina. Ele está chamando de doutrina como se fosse o esqueleto de todas as religiões. A forma do bolo, né? E não o conteúdo do bolo. Ele está pensando essa forma da qual todas as religiões, todas as artes mágicas, elas vão ser um desdobramento disso. E, obviamente, que essa perspectiva, ela ajudaria a reparar as arestas desse relativismo maluco, né? Que a gente vive hoje em dia. Eu acho que é por aí essa questão. O próximo pode falar. Opa, boa noite, gente. É mais Boa uma noite. dúvida mesmo. Assim como na aula passada, né, você falou que o arcano 1, né, o mago, ele está também ligado ao arcano 10, né, que é a roda da fortuna. No caso da papisa, ela estaria ligada também com o arcano 20, que é o julgamento, ela que seria aquela que abriria os pergaminhos para que tocasse as trombetas, já que o julgamento também tem a trombeta ali, né? A trombeta e o caos ali embaixo, né, das pessoas estarem em vários círculos ou não estarem em círculos e essa confusão toda da execução do apocalipse. Será que é ela a percussora disso tudo? Sua pergunta é maravilhosa. 11 é a força também. Vou falar sobre a relação da papisa com a força e da papisa com o julgamento. Sim, é perfeita essa colocação, porque o arcano 20 é 2 mais 0 retorna a papisa, né? Então, a questão é a seguinte, é que o Apocalipse, né, que é o arcano 20, ele é o desvelamento dessa história que já é contada no livro da sacerdotisa. Entende? Então, a sacerdotisa, ela narra o que vai acontecer no texto. O Apocalipse é a manifestação, o desdobramento histórico disso que está no livro da papisa. Então, ele é a culminância dessa doutrina que a papisa diz, o bem vai triunfar no final, tá aqui escrito. Aí tudo bem, aí vai ficar gravado, sem problema. Aí o que acontece? O Apocalipse vai desvelar essa doutrina. O Apocalipse vai mostrar essa doutrina. A história vai mostrar a doutrina. Entende? A história vai desvelar a doutrina. A história é a doutrina se desvelando. Então, esse é o sentido. Agora, com o arcano da força também, com o arcano 11, né? Por que tem a ver com o arcano da força? Primeiro que é uma mulher, é novamente uma figura feminina, e o fato dali do arcano da força, eu vou deixar de falar, então, já. Ela segurar o leão, né? Fala muito dessa questão de silenciar a mente, acalmar, respirar, né? Ou seja, acalmar as energias mais animais e ali segurar e receber a gnose, né? Eu vejo muito o arcano da força, viu? Como essa questão da gente saber controlar, saber lidar com as emoções. E a papisa é muito isso, né?
Fala, Gaspar, fala aí, Ítalo, antes. O Ítalo levantou antes. Vai, Ítalo. Fala, Nael. Boa noite, galera. Parabéns aí pela aula fantástica. Queria tirar uma dúvida aqui sobre a relação, uma possível relação de Biná com Yesod. Eu queria saber o que é que tu acha. Eu estava pensando, né, em que Biná está relacionado também com uma das 3 letras mães, né? E Biná está relacionado com Mem também, né? A letra Mem. E aí, eu fiquei pensando, se Biná pode ser a letra Mem, né? A gente tem um Aleph, que é uma letra mãe, tem um Mem e tem um Shin, né? Então, Biná sendo a casa de Deus, o local onde o Espírito vai habitar, né? A grande mãe, por que ela não poderia estar relacionada também com Yesod? Sim, porque a Yesod, elas estão relacionadas, porque todas estão relacionadas, né? Então, existe uma árvore da vida dentro de cada séfira. Mas essa ligação mais estreita da Binah com Yesod é interessante, porque Yesod é mais Iemanjá, as deusas lunares, né? Está mais próximo de nós, da figura do plano astral, das luzes, da miração, né? Do jogo das estrelas, da noite. E Binah, ela é a raiz do plano material, mas a raiz metafísica, né? O que na teosofia chama de bula prakriti, né? Ou seja, a raiz da substancialidade, né? Então, elas estão relacionadas? Sim, obviamente sim. Mas mas assim, o que eu vejo, né? Posso estar enganado em relação a isso, é que Exode está no plano, é muito mais o plano do diáfano, né? Como os leves chamam, né? Do plano astral e da admiração. E Binah seria, vamos dizer assim, a primeira contração, né? As primeiras contrações, vamos dizer assim, né? Mas enfim, eu queria ver o Gaspar. Vai, fala, Gaspar, que eu posso retomar essa questão. Vai, Gaspar. Não, é mais uma visão que eu tenho sobre a questão que você falou do arcano da força, né? Eu acho interessante o arcano da força porque ela veste praticamente a mesma roupa que o arcano 1, né? Então vemos ali, para mim, eu vejo como se fossem 2 iniciações, iniciação feminina e iniciação masculina, né? Uma do homem em saber manusear os instrumentos e da mulher saber usar a força, assim, se for uma questão de divisão feminino, masculino, né? Meios que são opostos, né? O homem está mais ligado à força e a mulher mais à instrumentação. Eu acho que é uma complementação de um arquétipo que cada um carrega. Claro que posso estar enganado, mas Não é, é essa visão que eu tenho. sim, e você, desculpa você interromper, mas você me lembrou uma coisa muito interessante aqui, é que, primeiro, o arcano da força, ele é uma mulher, né? Então, é essa figura sutil do feminino que acalma os instintos, né? Que acalma a mente, né? Ou seja, por que é uma mulher que controla o leão e não um homem, né? Porque a mulher tem essa fineza, né? Esse saber pegar o leão e saber domá-lo. Mas o que eu queria dizer aqui é, se você prestar atenção bem aqui, ó, onde está a força, ó, tem uma chave aqui que eu queria deixar logo registrado aqui para o YouTube e para vocês. Tem aqui Vênus. Vênus está ligado à nossa energia sexual, né? Doenças venéreas e tal, Vênus, o amor, né? A vontade de ser reconhecido pelo outro, né? Que no fundo, o desejo sexual é desejo de reconhecimento pelo outro. Se você pega essa energia, né? Esse desejo sexual, e você eleva para o coração, que é Tiferet, aqui o Sol, essa elevada para o coração, ela está ligada à temperança. Temperar os desejos é levar Vênus ao Sol. Se você pega esse desejo e se entrega à sua imaginação, e aí a masturbação, a pornografia, né? Enfim, as traições. Olha aí quem é que tá ligado a isso, ó. O caminho da Lua. Então, Vênus, quando desce para a Lua, é o arcano 18. Por isso que escurece no sentido da noite, né? A noite da alma, a noite do espírito, né? Porque você está fazendo esse caminho de volta aqui, né? E para subir é a temperança. Por que eu estou dizendo aqui da força? Porque a força é de Vênus para Júpiter. Olha como é interessante. Então, a força, ela está ligada ao jejum, aquilo que equilibra a vontade e faz essa energia de Vênus vir para Júpiter, para o religioso, para o espiritual. Então, eu vejo muito a força como a disciplina do jejum, a disciplina de se abster de certas substâncias dentro do ritual, a disciplina de você dizer, eu vou fazer isso aqui em nome, rezar aquele texto tantas vezes, né?
Então eu vejo a força como um triunfo da vontade. É interessante isso, né? E aí, quem que ia falar agora? O próximo pode falar. Se outra pessoa para falar. É um cálculo. Nós não calculamos esse seu arcano, né, Tana? É o cálculo da sua data de nascimento, tá? A gente pode fazer no grupo lá direitinho. Quem é que não sabe o seu arcano ainda? E, gente, eu queria até falar uma coisa logo. Se o Gaspar deve falar alguma coisa, mas eu queria falar uma coisa. Agora que nós estamos na sacerdotisa, e ela, aqui, ó, e ela segura um livro, tá? Tá vendo aqui o livro que ela segura? Então tá na hora da gente, todos nós, já termos, né? Ou quem não tem ainda se empenhar agora para fazer nessa fase, o seu diário mágico filosófico, tá bom? Então aqui é uma alusão ao diário, tá certo? O que que é esse diário? Qual a função do diário místico mágico, né? Místico filosófico. Qual a função dele? A função dele é você conjurar os seus pensamentos, porque quando você se expressa aqui, coloca as suas gnoses, as suas interpretações, as suas inspirações aqui, né? E também coisas ruins que está acontecendo na sua vida, é como se você estivesse olhando de fora, se você estivesse conjurando, como se você estivesse confessando. Um psicanálise tem um pouco disso, né? Dessa chave. Então, quando você escreve, você está situando, dando um limite, um campo em que aquela coisa ali se manifesta. Então, você consegue um distanciamento, e esse distanciamento do que está ocorrendo na sua vida é a reflexão, né? Que é a chave da papisa, é a reflexão. Como é que você reflete? Você tem que ter uma distância. Como você cria essa distância? Com o diário. O diário iniciático, pronto, esse é o nome, diário iniciático. Vamos calcular o arcano da Tainá, 5 do 9 de 95. Você vai guardar o número 5 do 9, dá 14. Guardei o número 14. Em 1995, guardei o número 14. 1995, 9 mais 1, 10, 10 mais 9, 19, 19 mais 5, 24. 24 mais 14. 24 mais 14 dá 38. Pronto, Tainá. O seu arcano regente é a força. É o 38, 8 mais 3, 11. Tá aqui, ó. O seu arcano regente é a força. Você é uma força, né? Que vem de uma imperatriz, que é o 3, aqui é a imperatriz, ó, né? E da justiça, que é o 8. Tá aqui o 8. Então, você é a força, filha de uma imperatriz e filha da justiça, né? Ah, não tem, pode colocar sua data aí. Nascimento, que a gente faz o cálculo aqui rapidinho, antes da gente encerrar. Se tiver alguma coisa para falar, podem falar. Se tiver alguma coisa para falar aqui, ó, os tarolos aí de plantão, quiserem falar um pouquinho sobre os naipes, aí, essa questão do 7 do 3 de 2002, 7 mais 3, 10, guardo 10. 10 mais 2002, 4. O seu é o 14. Aliás, o seu é o sacerdote, né? O seu é o sacerdote, é o 14, né? Vamos lá. O seu é o 14. Então, o seu também é a temperança, mas também é o sacerdote. Por que que é o sacerdote? Porque 4 mais 1, 5. Então, é a temperança, o sacerdote, né? Mas que você vem de um mago, que é o 1, mais o imperador, que é o 4. Né? Não é o 14 que deu? 1, 4. O mago e o imperador. Esse mago e esse imperador vai gerar tanto o sacerdote como a temperança. Então, são 4 elementos. É interessante, gente, que isso é um código, isso é parte de código astral do nosso caminho, né? Então, por exemplo, quando você descobre isso e medita nisso, você começa a entender muita coisa na sua vida. Muita coisa mesmo na sua vida. É incrível isso, né? É como se fosse o nosso mapa. Quem é outra pessoa que disse que não tinha, eu quero saber? Acho que é a Giovana. É, Giovana, pode dizer aí, diz a sua data aí. Acho que é a Giovana que tinha feito. Não sei se ela tá aí. Acho que é ela que tinha pedido. Não sei se ela tá aí, acho que ela não, tá aí. Eu também, Tainá. Eu vou tatuar, eu tô pensando em tatuar o carro à minha direita e a sacerdotisa à minha esquerda. Ah, o Ítalo, não sabe o seu. Vamos lá, 5, 7, 1993. Então, 5 mais 7 dá. 5 mais 7 dá 12, é? É 5 mais 7. Vai me socorro, gente. 7. Calculando em plena rede nacional. 5 mais 7 dá 12. Pronto. Guardo 12, tá? Guardei o 12, isso. Guardo 12. 9 mais 1, 10. 10 mais 9, 19. 9 mais 3, 22. 22 mais 12. Bota aí 22 mais 12 agora. 22 mais 12. 22 mais 12 dá 34. Né? 34. 22 mais 12. Pronto. Pronto. Então, você, Ítalo, vem do carro, né? Que é 3 mais 4, 7. Você vem de um carro. Só que você é um carro que vem de uma imperatriz e de um imperador. Entendeu? Você é um carro. Você não é um carro qualquer. Você é um carro que veio da imperatriz e de um imperador, né? Então o carro dá um impulso aí, né? Cuidado para não atropelar as coisas, né? Passar por cima das coisas e tal. Então quem tem o carro na jogada não pode deixar muito a autoconfiança subir demais a cabeça, né? Então tem um pouco disso aí.
A força vem de onde? Não, o teu deu 38, né, Tainá? E aí 38, 8 mais 3, 11. Por isso que tu tem a força, entendeu? Porque o teu número é o 38. Aí 8 mais 3, 11. 11 é a força, entendeu? 11 é a força, entendeu? Bom, e aí, galerinha, vamos fazer o seguinte. A gente continua essa reflexão dos arcanos no grupo, né? E aí, eu agradeço a presença de todos. Próxima aula vai ser daqui a 15 dias e vai ser sobre a Imperatriz, tá? Então, a gente continua a discussão no grupo. Boa noite a todos. E lá a gente continua descobrindo os arcanos de vocês. Valeu, galera. Valeu, Tainá. Muito obrigado por gravar. Tamo junto. Manda pra mim que